Chegamos ao que provavelmente é o episódio mais fraco de Demolidor Renascido. Por mais que tenha sido um episódio bom, ele continua sendo o mais fraco até aqui. E sim, eu levo em consideração aquele episódio que eu chamei de episódio filler. Porque eu vou explicar um pouquinho melhor. Antes de mais nada, prazer, eu sou o Mike Santana e estou aqui para falar com spoilers do episódio 7 de Demolidor Renascido. Cara, vamos lá. Eu tenho tecido elogios a essa série, e apenas elogios, pelos últimos 6 episódios. E justamente no episódio que, digamos, é o episódio que traz mais elementos maduros até aqui, né, teoricamente, porque nós temos muito sangue e putaria. São dois elementos que normalmente nós não vemos em produções do universo cinematográfico Marvel, a menos que estejamos falando sobre Deadpool, que já é muito esperado. Mas Demolidor, ele ficava ali não no nível Deadpool, então talvez muito sangue e putaria não estivesse envolvido. E quando eu falo putaria, só para vocês entenderem uma generalização de que nós tivemos uma cena sensual. O que para todos esses heróis, basicamente, que não possuem nenhum pingo de desejo sexual ou de tensão sexual ao longo de mais de 10 anos de universo cinematográfico Marvel, o Demolidor é basicamente uma piranha, né? Nossa senhora, ele transou no chuveiro com a namorada dele. É uma piranha. É basicamente isso que eu quero dizer com esse episódio teve putaria. E muito sangue, eu não preciso explicar o porquê que teve muito sangue. Afinal de contas, né, toda a sequência do Muse com a psicóloga, ali nós temos galões e galões de sangue envolvido. Parecia até um episódio de Cavaleiro do Zodíaco, onde um ser humano tem o equivalente a 2.000 galões de sangue pra restaurar meia armadura de bronze. Enfim, viajei. Voei aqui. Mas vamos lá, por que eu tô achando que é o episódio mais fraco até então? Porque ele pegou toda a construção e todo o peso, todo o conflito interno de personagem que nós estávamos tendo até aqui, nós estávamos construindo esta tensão de conflito interno de personagem, e ele suavizou a entrega. Porque Demolidor Renascido estava trazendo essa questão do Matt Murdock, ele não querer mais ser o Demolidor, ele abandonar o manto por causa da morte do Fog Nelson, e não importa o que acontecesse, não importa quantas injustiças, ele iria resolver como advogado e não mais como Demolidor e etc. E tudo bem, no episódio passado a gente vê que é uma situação que sai do controle, é uma situação que ou ele volta a ser o Demolidor, ou uma menina, uma criança iria morrer na mão de um serial killer, e ele poderia impedir. Então não é uma coisa, foi do nada. Não, a questão é o como nós tratamos, quer dizer, como nós não, como eles tratam, que após esse retorno do Demolidor, como ele lida com esse cara que volta pra um vício, esse cara que volta pra ex, esse cara que volta a uma vida, esse cara que ele cede a 1 ano de conflito interno. 1 ano dele falando, não vou mais fazer isso. Como que a história lida com isso? De forma suave. Não há conflito. Não é uma coisa que nem de um lado nós temos uma celebração pelo retorno do Demolidor, né? Não é um clímax do que, ok, o Matt Murdock voltou a ser o Demolidor. Não tô dizendo que o mundo precisa fazer uma celebração, mas a história precisar tratar como uma celebração, ou tratar como ele ainda estar em conflito, ele ainda negar, ele ainda relutar. Ficou aquela coisa do, Matt, você voltou a ser o Demolidor, né? Aconteceu, né? Então tá bom. Repito, não é um episódio ruim. Não foi feito de uma maneira ruim. Mas foi feito de uma maneira um pouco menos empenhada do que todos os episódios estavam sendo empenhados até aqui. Eu espero que tenha ficado um pouco claro do que eu quis dizer. Vamos dizer assim, enquanto todos os episódios de Demolidor Renascido até agora traziam uma construção de história, narrativa, de roteiro, que ficava ali entre o 9 e 10 de nota, esse episódio, ele
trata o desenvolvimento de história numa nota 7. Uma nota 7 é melhor do que muita coisa que a gente tá vendo ultimamente? Sim. Uma nota 7 é o mesmo nível de que muita história, muita série boa do universo cinematográfico Marvel? Sim. Uma nota 7 faz o episódio ser ruim? Não. Mas uma nota 7 é menor do que uma nota 9. Esse é meu ponto. Levei um tempo explicando o porquê que eles trataram o Matt Murdock voltar a ser o Demolidor com uma nota 7, eu levei um tempo explicando, porque o mesmo raciocínio, a mesma linha de pensamento se aplica a basicamente tudo o que aconteceu nesse episódio. O Mills foi derrotado de uma maneira nota 7. O Wilson Fisk, eu acho que o Wilson Fisk ele é o único que ainda se mantém de uma maneira um pouco mais conflituosa entre não vou voltar a ser o rei do crime, principalmente que ele tem ali um contraponto do Buck, né? O Wilson Fisk, ele quer voltar a ser o rei do crime de todas as maneiras possíveis, e o Buck, ele fica naquela assim, então, mas você não é mais essa pessoa, né? Você agora é o prefeito, e você é aquilo lá, e é você etc e tal, talvez você não volte. Então, a dinâmica do Wilson Fisk, que a gente fala aqui, tanto o Wilson Fisk quanto o Matt Murdock estavam passando pelo mesmo conflito, a mesma estrutura de roteiro de que eles estavam tendo conflitos internos de não voltarem a ser suas personas, a maneira como eles lidaram com o conflito do Wilson Fisk foi melhor do que do Demolidor. Mas ainda assim, tivemos ali uma quedinha no empenho. Então, eu sinto como se esse episódio, ele foi um episódio de entregas, né? O Matt Murdock voltou a ser o Demolidor. O Wilson Fisk voltou a ser o Rei do Crime. O Mills morreu. A Vanessa traiu o Wilson Fisk. Apesar de que eu ainda acho que não traiu, mas enfim, vamos chegar lá. Mas o que eu tô querendo dizer é um episódio de entregas. Até pra própria psicóloga, desculpa, eu esqueço o nome da personagem dela. Até pra psicóloga, namorada do Matt Murdock, é um episódio de entrega, porque a questão dela ela é uma psicóloga que atendia o Mills, que ela fala sobre máscaras, etc. Então tem uma grande entrega sobre a trama dela também, dela sendo confrontada por um vilão mascarado. Mas eu acho que as entregas, talvez nós fomos mimados por 6 episódios grandiosos, mas as entregas foram boas. Eu sei, eu pareço que eu tô reclamando de barriga cheia. E eu tô. Eu acho que no fim da história eu tô realmente reclamando de barriga cheia, porque eu acho que a gente foi mimado, como eu acabei de falar, por 6 episódios incríveis. Porque esse é um episódio bom. Sei lá, eu me sinto meio errado de estar aqui dizendo, mas foi um episódio bom, né? E dizendo isso com uma entonação negativa. Eu espero que eu não esteja parecendo só uma criança pirracenta no meio do supermercado, mas é porque eu sei o potencial que nós tínhamos aqui para esse momento, para esse impacto. Mas repito, no fim do episódio, no frigir dos ovos, foi um episódio bom. E eu acho que para um episódio de Demolidor no universo cinematográfico Marvel da Disney, né, não mais um da Netflix, que tá ali junto com a Disney, mas de fato feito pela Disney, eu acho que o episódio ele respeita muito a história e o histórico, na verdade, da série do Demolidor do Charlie Cox, né? Como eu falei, é um episódio que nós temos o Matt Murdock sendo um ser humano que tem uma namorada que mora junto com ela, vamos falar de coisas boas, aquele diálogo que ele tem com ela na cama pra sair pra trabalhar é maravilhoso, é de uma seriedade. Como é que eu posso explicar isso? Não é que ele é um diálogo sério, mas ele é um diálogo real. Vamos usar esse termo. Ele é um diálogo que um ser humano saudável, maduro, um adulto funcional que mora com a namorada teria sobre o relacionamento. Dela apontando todos os erros que ele tá cometendo e falando, então, olha só, você tá suprimindo trauma, você talvez vai
pode estar jogando nosso relacionamento fora. O que normalmente em séries de super-heróis seria um drama onde ela não falaria com ele, e quando ela falasse, ele não iria aceitar, e por causa dessa falta de comunicação o relacionamento ia enfraquecer. Eles lidaram como um casal de 2 adultos funcionais. Ela comunicou o que ela estava achando de errado, ele entendeu, falou, você tá certa, tentou sair pela tangente com uma piadinha, ela falou, você não vai sair dessa com uma piada, mas foi uma maneira que adultos funcionais lidam numa relação saudável. Achei isso do caralho. Então, como eu disse, eles respeitam o histórico que o Demolidor do Charlie Cox tem desde a Netflix, de ser um personagem pé no chão, ancorado em um ser humano real, né? Um ser humano que, mais uma vez, mora com a namorada, antes de sair pro trabalho, dá uma zinha. Ele transa. Olha só! Que coisa mais inovadora! Um homem adulto funcional que mora com a namorada transa com ela. Porra! E isso sem apelar pra nudez, sem transformar a cena de sexo numa cena que vai chocar. Não. Faz parte da rotina de 2 pessoas que se amam. Sexo. Ok? Show. Foi muito bem executado. A parte do Muse, dele ser assustador, dele ser um serial killer. Ele não é um vilão de quadrinho. Eu não vou ficar aqui pensando em exemplos de vilão de quadrinho, porque nós temos vários, escolha o seu aí, que é caricato. Botou uma máscara, agora ele vai ser caricato. Não, ele é um serial killer. Assim como diversos outros serial killers que nós vimos em filmes de suspense e de terror, ele foi assustador. Obviamente, não indo para pontos de mostrar desmembramento, de apelar para jump scare e etc. Mas ele foi assustador como personagem. E eu achei isso muito bom. Só fiquei naquela de que a finalização do arco do Muse foi nota 7. Parece que, assim, que eles construíram o Muse como um degrau. E ele nem é o último degrau, né? É o degrau pra força-tarefa do Fisk, que a força-tarefa do Fisk por si só é um degrau pro Fisk. Pelo fato de que nós já estamos gravando a 2ª temporada, eu acredito que nós não vamos ter uma conclusão muito satisfatória no ponto de concluir história nessa primeira temporada de Demolidor Renascido. Eu acho que nós não vamos ter um confronto do Demolidor com o Rei do Crime. Eu acho que isso vai ficar para uma 2ª temporada. Eu acho que no máximo o confronto que a gente vai ter para final é o Demolidor com essa força-tarefa do Wilson, né? Então, o Muse ser um degrau para força-tarefa não seja tão ruim, afinal de contas eles podem ser o último obstáculo dessa temporada. Mas ainda assim, o Muse, ele fez um impacto tão grande que eu acho que era um personagem que ele merecia um desfecho à altura do impacto que ele causou. No resumo geral, eu acho que vocês entenderam que é um episódio bom. É um episódio que eu terminei e falei assim, ok, show, legal, não desgostei, mas que eu esperava mais. Traiu ou não traiu? Vamos embora, vamos importar a discussão mais chata que existe da literatura brasileira pra Demolidor. Eu acho, pra mim, que a Vanessa não traiu o Wilson. Eu acho que ela já tinha combinado com ele que o Luca estaria tentando trair o Wilson Fisk, e ela, junto com o Wilson, armaram uma arapuca pra matar o Luca. Não acho que a Vanessa tentou matar o Wilson. Agora sim eu termino com essa pergunta pra saber de vocês. Pode dizer, comentar só isso. Traiu ou não traiu? Fica com vocês aí, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!